A essência do capítulo, a extensão da vida. Quando o Buda Shakyamuni, senhor dos ensinamentos, expôs o capítulo A extensão da vida, ele se referiu ao que todos os seres vivos tinham ouvido nos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus e no ensinamento teórico desse sutra. Ele declarou: em todos os mundos, os seres celestiais e humanos e os Asura acreditam que o atual Buda Shakyamuni, após ter deixado o palácio do Shakya, sentou-se no local da meditação, não muito distante da cidade de Gaya, e lá atingiu a iluminação suprema e perfeita. Essa declaração expressa a ideia mantida por todos os discípulos do Buda e os grandes Bodhisattvas, desde o momento em que ouviram Shakyamuni proferir o primeiro sermão, o Sutra da Guirlanda de Flores, até o momento em que ele expôs o capítulo Práticas Pacíficas do Sutra do Lótus. Encontramos duas falhas nos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus. A primeira é: como nesses ensinamentos os 10 mundos são separados um dos outros, eles não vão além do provisório, ou seja, não revelam a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida, nem a de descartar o provisório e revelar o verdadeiro. Tampouco a doutrina que explica que as pessoas dos 2 veículos podem atingir o estado de Buda. Os ensinamentos relacionados aos 10 fatores da vida, expostos no capítulo Meios Apropriados do Ensinamento Teórico. A segunda falha é: como ensinam que Shakyamuni atingiu a iluminação pela primeira vez neste mundo, ainda falham em descartar o aspecto provisório do Buda. Desse modo, não revelam a iluminação original do Buda no remoto passado, conforme exposta no capítulo A Extensão da Vida. Essas duas grandes doutrinas, a iluminação das pessoas dos 2 veículos e a iluminação original do Buda, são a essência dos ensinamentos expostos pelo Buda durante toda a sua existência e o coração e a medula de todos os sutras. O ensinamento teórico afirma que as pessoas dos 2 veículos podem atingir o estado de Buda. Com isso, elimina uma das falhas encontradas nos sutras explanados durante os primeiros 48 anos de pregação do Buda. No entanto, como o capítulo A Extensão da Vida ainda não tinha sido exposto, a verdadeira doutrina sobre os 3.000 mundos no único momento da vida não foi revelada, e a iluminação das pessoas dos 2 veículos não foi assegurada. Nesse sentido, o ensinamento teórico é como o reflexo da lua sobre as águas, ou como as plantas sem raízes que flutuam à deriva nas ondas. O Buda também declarou: entretanto, bons homens já se passaram imensuráveis, ilimitadas centenas, milhares de dezenas de milhares e milhões de Nayuta de Kalpa, desde que eu, de fato, atingi o estado de Buda. Com esta única declaração, ele refutou suas afirmações anteriores em relação à própria iluminação, como grandes falsidades. Por exemplo, no Sutra da Guirlanda de Flores consta que Shakyamuni atingiu o estado de Buda pela primeira vez neste mundo na Índia. Os Sutras Agama descrevem a primeira vez que ele entrou no caminho, e o Sutra Vimalakirti afirma: pela primeira vez o Buda sentou-se sob a árvore Bodhi. O Sutra da Grande Compilação expõe: já se passaram 16 anos desde que aquele que assim chega entrou no caminho pela primeira vez. O Sutra Mahavriyoshana diz que a iluminação do Buda ocorreu há muito tempo, quando me sentei no local da meditação. O Sutra dos Reis Benevolentes refere-se à iluminação do Buda como um evento que ocorreu há 29 anos. O Sutra dos Infinitos Significados afirma: no passado sentei-me ereto no local da meditação, e o capítulo Meios Apropriados do Sutra do Lótus declara: quando me sentei pela primeira vez no local da meditação. Quando chegamos ao capítulo A Extensão da Vida, o ensinamento essencial, a ideia de que Shakyamuni atingiu o estado de Buda pela primeira vez na Índia, é derrubada, assim
como os efeitos à iluminação dos 4 ensinamentos também são derrubados. E uma vez que os efeitos dos 4 ensinamentos são derrubados, os mesmos ocorrem com as suas causas. Causas aqui referem à prática budista. Para atingir a iluminação ou ao estágio dos discípulos dedicados à prática, portanto, as causas e os efeitos expostos tanto nos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus como no ensinamento teórico desse sutra são eliminados. No lugar, são revelados a causa e o efeito dos 10 mundos, do ensinamento essencial. Essa é a doutrina da verdadeira causa e do verdadeiro efeito. Ensina que os 9 mundos estão todos contidos no estado de Buda, sem começo, e que o estado de Buda existe nos 9 mundos, sem começo. Essa é a verdadeira possessão mútua dos 10 mundos, os verdadeiros 100 mundos e 1000 fatores, e os verdadeiros 3000 mundos no único momento da vida. À luz desses fatos, fica evidente que o Buda Vairochana, que aparece sentado sobre um pedestal de lótus, mencionado no Sutra da Guirlanda de Flores, e o Buda Shakyamuni, de 5 metros de altura, descrito nos Sutras Agama, bem como os Budas provisórios dos Sutras Corretos Iguais, do Sutra da Sabedoria, do Sutra da Luz Dourada, do Sutra Amida e do Sutra Mahavairochana, são apenas reflexos do Buda do capítulo A Extensão da Vida. São como imagens fugazes da lua no céu projetadas sobre a superfície da água depositada em potes de diferentes tamanhos. Os sábios e os eruditos das várias escolas estão todos confusos quanto à natureza do Budas de sua própria escola e fundamentalmente ignoram o Buda do capítulo A Extensão da Vida, do Sutra do Lótus. Por isso, eles confundem o reflexo da lua na água com a lua verdadeira que brilha no céu. Alguns deles entram na água e tentam pegar a lua com as próprias mãos. Outros tentam lançá-la com uma corda. Conforme o grande mestre Tiantai declara, eles ignoram completamente a verdadeira lua, só enxergam a imagem dela refletida na lagoa. Essa passagem indica que as pessoas apegadas aos ensinamentos anteriores do Sutra do Lótus ou ao ensinamento teórico desse sutra desconhecem a verdadeira lua, mas veem somente seu reflexo na lagoa. A obra Grande Cânone de Regras Monásticas conta a história de 500 macacos que, ao saírem das montanhas e se depararem com o reflexo da lua na superfície da água, tentaram agarrá-la, mas, como era apenas um reflexo, todos eles caíram na água e acabaram morrendo afogados. Esse descrito compara os macacos a Devadatta e ao grupo de 6 monges. Se o capítulo A Extensão da Vida não existisse entre os muitos ensinamentos de Shakyamuni, estes seriam como um céu sem sol e sem lua, como um rei sem rei, como mares e montanhas sem tesouros, ou como uma pessoa sem alma. Dessa forma, sem o capítulo A Extensão da Vida, todos os sutras careceriam de sentido. A grama sem raízes morre em instantes. Um rio sem um nascente logo seca. Uma criança sem pais é desprezada pelos outros. O Nam-myoho Renge-kyo, o coração do capítulo A Extensão da Vida, é a mãe de todos os Budas das 10 direções e das 3 existências. Com profundo respeito, Nichiren, no 17º dia do 4º mês.